Qual foi a coisa mais legal que você fez por alguém que não merecia? Deixei meu melhor amigo ficar conosco quando ele não tinha pra onde ir, e eu achava que o estava ajudando, mas ele estava roubando da minha mãe doente pelas minhas costas. Ele se mudou há 2 meses e me disse que seria apenas por um tempinho, só até as coisas melhorarem. Eu não hesitei porque éramos amigos desde crianças, e minha mãe o amava como um segundo filho. Então quando ele perguntou se podia ficar, eu disse que sim, para que ele pudesse descansar e se reerguer, mas eu não tinha ideia do que acabaria descobrindo. Ele acordava antes de todo mundo e ia dormir depois, e sempre dizia que estava procurando emprego ou ajudando a irmã da mãe dele. Eu o pegava parado perto do armário de remédios, fingindo limpar ou escovar os dentes, mesmo quando eram 2 da manhã, mas eu não dizia nada porque imaginei que ele estivesse estressado. Mas uma noite, passei pelo banheiro e vi algo na mão dele, um saco plástico com comprimidos dentro. Ele se encolheu, enfiou no bolso, riu e me disse que eram apenas vitaminas, mas o rosto dele contava uma história diferente. Na manhã seguinte, minha mãe parecia estranha, estava trêmula e tonta. Então verifiquei o frasco de seus medicamentos, mas estava muito leve. Perguntei se ela tinha tomado mais do que o normal, mas ela pareceu confusa e disse que não. Eu não queria entrar em pânico, então disse a ela que iria buscar uma nova receita só por segurança. Queria acreditar que os comprimidos eram apenas antigos, mas já estava começando a duvidar dele. Entrei na farmácia e entreguei a receita. A mulher atrás do balcão digitou, olhou para a tela e me disse que já havia sido retirado na tarde anterior, e naquele momento, algo dentro de mim quebrou, porque eu sabia que minha mãe não saía de casa há semanas. Eu disse exatamente isso à farmacêutica, mas ela pareceu insegura e me disse que meu irmão os havia buscado. Então eu disse a ela que não tinha irmão. Ela fez uma pausa, como se percebesse o que aquilo significava, mas não falou nada e nem precisava, porque tudo fez sentido naquele instante. Dirigi para casa e meus pensamentos estavam a mil. Eu não queria que minha mãe soubesse o que eu suspeitava. Então, esperei até ela ir tirar a soneca da tarde e depois fui ao quarto de hóspedes, juntei cada uma das coisas dele e coloquei perto da porta da frente, porque precisava enfrentá-lo antes que ela o fizesse. Ele chegou em casa às 5, com compras em uma mão e fast food na outra, sorriu como se nada estivesse errado e me disse que tinha trazido algo pra mim, mas eu não me mexi nem abri a porta totalmente. Saí, entreguei as coisas dele e disse que a visita dele tinha acabado. Ele pareceu confuso e perguntou o que tinha acontecido, e eu pude ver o medo crescendo em seus olhos. Contei a ele o que a farmacêutica disse e perguntei há quanto tempo ele estava pegando os comprimidos da minha mãe. Ele não respondeu, mas o silêncio dele foi tudo que eu precisava ouvir. Ele largou as sacolas, caiu de joelhos e me disse que só precisava de mais alguns dias e que não era o que eu pensava, mas eu disse a ele que não ia alimentar o vício de ninguém, e foi aí que ele parou de implorar e começou a desabar. E a verdade finalmente veio à tona. Ele me disse que os comprimidos não eram para ele, mas para a mãe dele. Ela tinha a mesma condição que a minha mãe e a mesma receita, e ele não podia mais pagar por eles. Disse que tinha 2 empregos e estava procurando um terceiro, e que tinha até mudado a mãe para a casa da irmã dela e alugado a casa dele só para cobrir as despesas médicas. E não tinha me contado porque não queria ser um fardo. Ele me disse que eu já tinha lhe dado um lugar para morar e ele não podia pedir mais. Então, dei um passo à frente e o abracei. E ele chorou no meu ombro como uma criança pequena. Eu disse a ele que isso não era apenas um problema dele, era nosso. Agora ele jurou que nunca mais mentiria, e eu acreditei nele.